Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana Campos. Para quem não me conhece, eu sou formada em administração de empresa. Eu estou aqui hoje para ajudar alguns empreendedores que possuem algumas dificuldades com alguns processos da empresa e a gente vai falar hoje sobre como evitar as ações trabalhistas, né? Para quem não sabe, o Brasil é o país campeão de ações trabalhistas. Ele possui por ano, em média, 2 milhões de ações trabalhistas versus os Estados Unidos, ele que tem 75 mil, vejam a diferença, a discrepância de 2 milhões para 75 mil dos Estados Unidos, depois 70 mil da França e 2,5 mil do Japão. Então, vocês entendem que o Brasil tem uma cultura já de processos trabalhistas. Então, para que vocês evitem essas dores de cabeça e não tenham que sentar na frente do juiz, enfrentar uma situação ruim, eu gostaria de passar para vocês os top maiores problemas, assim, que vocês podem enfrentar e como evitar essas coisas, tá bom? Antes eu quero pedir para que você curta e compartilhe meu vídeo para que isso possa chegar em mais pessoas que precisem desse conteúdo, ok? Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre as conversas com os funcionários. Os funcionários, eles costumam, quando estão insatisfeitos, demonstrarem algumas coisas. Então, quando eles começarem você começar a perceber alguns ruídos na empresa, é muito bom que você sente com este funcionário que você está percebendo que ele é o mais insatisfeito, vamos assim dizer, para que você possa ouvir. E aí você, à medida que ele desabafa, que ele passa para você aquele ponto de vista, aquilo já dá uma diminuída no ruído. É importante te lembrar que, assim, nem sempre você pode concordar com aquilo que ele está falando, porque aquilo ali é a visão dele. Nós temos visões diferentes, nós não somos melhores uns que os outros, os donos deles não são melhores que os funcionários, fique claro. Mas nós estamos em posições diferentes, então o olhar será diferente. Mas é muito importante que você ouça até para evitar um pouquinho. É como se fosse um desabafo, tá? Então, seja um bom ouvinte. E é importante falar que nesses momentos em que o funcionário quiser conversar com você sobre algo, principalmente se você for do sexo masculino e a pessoa for do sexo feminino e o oposto também, você for uma mulher e a pessoa for um homem, né, for um sexo oposto, que você sempre esteja acompanhado na sala. Nunca esteja sozinho. Você vai ouvir, vai conversar. Isso vale para quando você for dar um feedback pro funcionário ou quando também você for ouvir, né? Sempre esteja acompanhado. Isso porque depois pode ser que este funcionário ou esta funcionária diga que você a assediou ou assediou moralmente e sexualmente. Então, evite conversas com funcionários sozinho. Procure sempre estar acompanhado nas conversas. Esta pessoa que vai acompanhar essa conversa com você não necessariamente precisa dizer alguma coisa, tá? Às vezes ela não vai falar nada, às vezes pode ser até um outro funcionário. É só para que essa pessoa acompanhe a conversa, tá? Não fique sozinho, principalmente se for um homem e uma mulher, que é de onde hoje demanda a maior parte de assédios sexuais, tá? Então, evite esse tipo de coisinha. Um outro ponto também que eu vejo, assim, as pessoas quebrarem a cabeça e arrumarem muita dor de cabeça é de que é o seguinte, vocês às vezes vão demitir um funcionário, já tá tudo certo para demitir, já não tem mais acordo, não tem mais o que falar, já tá certo. E aí, no momento em que você vai desligar esse funcionário, você resolve dar um feedback para ele. Gente, na hora de desligar, não é a hora mais de dar feedback pro funcionário. Acabou o papo. Ali é o momento de fazer o desligamento. Olha, fulana, eu estou te desligando porque como você já sabe, a gente está insatisfeito com isso, com isso, com isso, ou estamos passando por um momento de corte na empresa e por esse motivo a gente selecionou algumas pessoas e você é uma delas, tá bom? Bem rapidinho, tá aqui a sua rescisão trabalhista, em 10 dias você paga na sua conta, parará, e você passa os nortes. Não é hora de você ficar falando pra pessoa, porque você faz isso, você não fazia aquilo, você não sei o que. Esquece, tá? Eu entendo o seguinte, que antes de você desligar essa pessoa,
você tenha tido pelo menos umas 3 conversas com ela sobre esses motivos que você está insatisfeito. Porque para você desligar alguém, você já tem que deixar ela meio que preparada, né? Olha, fulano, eu não gosto que você faça isso, isso e isso. Você está contribuindo para desperdício na empresa, barará. Enfim, tudo aquilo que você de repente não está satisfeito, você já tem que ter tido algumas conversas anteriores. E não simplesmente do nada você pegar e desligar uma pessoa, tá? Então a pessoa tem que estar preparada. Só que no momento em que você for desligar essa pessoa, não é a hora mais de você ficar dando feedback, tá? E assim, se você perceber alguma exaltação por parte do funcionário, ouça, ok, fulano, você tem o direito de pensar o que você quiser. Eu penso um pouco diferente, mas ok. Não é o momento de discutir, entendeu? Porque aquilo ali, aquele momento ali, começa a gerar um ódio no funcionário tão grande, que aí é onde ele vai simplesmente procurar um advogado naquele virar a esquina e vai colocar um processo se ele já tiver provavelmente alguma coisa, algum documento contra você. Então, esse momento não é mais o momento de ficar tendo conversinhas, tá? Outro ponto também que é importante é sobre documentar coisas no WhatsApp. Eu vejo muita gente trocando mensagens com funcionários no WhatsApp. Num WhatsApp que não é da empresa, tá? O número não é da empresa, é um número particular do funcionário. E aí o dono fica ali mandando mensagem, pedindo coisa de trabalho no celular do funcionário. Não faça isso. Se você não comprou um aparelho para ele, você não disponibilizou um número da empresa para que você possa conversar com ele, não troque mensagens com esse funcionário. E principalmente de coisas pessoais. Coisas profissionais. Fulano, você pode dar uma olhada na pasta X se tem isso? Fulano, você pode, por favor, quando o fulano chegar, você pode receber ele, avisar que eu estou chegando? Então, assim, sempre coisas profissionais. Nada particular. E muito menos fora do horário de trabalho, tá? Se o horário dele é até as 18 ou dela até as 18, não é para ficar falando 18, 5, 17, 19, 20, esquece. Deu o horário, não fale mais. Só se for uma coisa assim, gente, de morte, tá? Assim, coisa muito urgente. Aí sim você pode ligar para o funcionário falando, você pode me ajudar? Eu estou precisando fazer isso aqui, mas eu não estou conseguindo. Você pode me dar uma orientação norte aqui para eu me resolver? Mas peça desculpa, tá? Coisas assim, muito, muito urgente. Vou falar para vocês que até hoje, que eu me recordo, eu só uma vez que eu esqueci a chave da empresa e eu perguntei se eu poderia passar na casa dela, ela morava próxima da empresa. Se ela estava lá, eu poderia passar para buscar a cópia para poder entrar, tá? Mas assim, apenas isso. Isso eu não iria atrapalhar, tá? Porque assim, não faça isso, não evite, tá? Então assim, por quê? Porque depois quando o funcionário saiu, tá bravo, ele começa a documentar tudo, fica pegando os prints, as coisas, manipulando, às vezes um pouco, pega só um trecho da conversa. Então, evite esse tipo de coisa, tá? Então, é bom evitar conversas extraoficiais, né? Coisas que não fazem parte da empresa, tá? E uma outra coisa, assim, que pega muito, e aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu cuido aqui da empresa, porque eu vejo muita gente, assim, às vezes querendo se modernizar, daí botar ponto eletrônico, funcionário, né? Botar o dedinho. É a hora extra e a conta da hora, né, de trabalho do funcionário. Então, assim, regulamentado hoje, gente, são 44 horas semanais, tá? Então, se você exceder isso, você tem que pagar, tá? Então, assim, e aí também tem uma questão de turno também, que o funcionário ele tem que ter as horas de descanso entre um turno e outro. Você também tem que respeitar de acordo com, não só com a Constituição Trabalhista, mas de acordo com o acordo sindical, tá, gente? Porque tem acordos que sobrepõem algumas coisas em algumas categorias. Então, você tem que respeitar aquilo. É bem importante você saber sobre o acordo sindical da tua classe. Então, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro uma folha de ponto de um funcionário que já saiu, deixa eu tampar o nominho dele aqui, tá? Para que vocês vejam. Isso aqui é uma folhinha de ponto. Aqui, deste lado, tá aqui as horas de trabalho dele, tá? E aqui também tá as continhas do quantas horas ele fez. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para me mostrar para vocês. Aqui no finalzinho eu faço a conta, tá? Aqui de quantas horas ele trabalhou por mês. Então, não dá para eu ver, né?
Aqui, ó, eu faço a conta de quantas horas ele fez extra por mês, tá? Vocês, não sei se vocês repararam, mas essa folha é uma folha manual, tá? Não é utilizada a mesma caneta do começo ao fim, tá? Aqui tem todos os dias da semana, quantas horas ele fez, se era sábado, se era domingo, se era segunda, tá? Quantas horas extras. E aí aqui atrás, aí eu já vou mostrar aqui atrás também, tem as mesmas linhas, tá? Porém, o que acontece aqui nessas linhas? Se lá na linha da frente, esse aqui é um espelho, tá, gente? Se a linha da frente, dia 1, por exemplo, dia 1, ele chegou atrasado, tá? E aí, problema dele, não tinha nada a ver com isso, chegou atrasado 2 horas, por algum motivo. Aí ele vai colocar o horário correto e depois ele vai escrever saída, atraso por motivo de força maior, por saída para resolver problemas pessoais. Ele escreve o que ele quiser. Se ele rasurar, rasura de minha autoria, tá? E por que eu gosto tanto dessa folha? Primeiro porque essa folha, ela é feita manualmente, né? É escrito de próprio punho, e aí, o fato dela não estar com a mesma caneta, isso configura que não é uma fraude, tá? Se alguém usar esse tipo de folha, não deixe o funcionário preencher tudo no mesmo dia, porque isso configura fraude, tá? E aqui também tem as horas que ele fez, então eu faço a conta e pago lá no finalzinho da folha. E se por algum motivo ele faltar também, alguma coisa, tá tudo escrito aqui. Depois, no finalzinho, ele assina, e aí assina o gerente, né, o proprietário, e aí a gente fecha a conta e passa a régua. Então, assim, aqui, essa pastinha aqui é uma pastinha do funcionário, ó, tá? Aqui tem tudo, gente, do funcionário. Tudo, tudo, tudo. Desde da ficha cadastral, as folhas de ponto, o termo de rescisão, porque ele saiu, tá? Esse funcionário já não está mais com a gente. Os olerites dele, todos, mês a mês, tá bom? Assim, tanto do salário como do 13º, né? Férias, enfim, tudo, tá tudo aqui. O vale, né? Tudo certinho. Então, aqui é a pastinha do funcionário. Então, você tem que guardar isso aqui minimamente por 2 anos após a saída do funcionário. Eu guardo até muito mais, guardo 10 anos, tá, gente? Porque não é só questões trabalhistas. Às vezes tem algumas coisas também relacionadas como é que se fala? Aposentadoria, né, e tal. E o certo, tipo, muito tempo, gente, muito tempo mesmo, tá? Até 30 anos, dependendo do documento, até 30 anos. Então, é bem importante que você guarde todos os documentos bem guardadinho. Que tá aqui, o saquinho tá aqui, ó, sequinho, limpinho, tudo certinho, tá? E por quê? Para você evitar esse tipo de problema, tá? Uma outra coisa também é que é o seguinte, às vezes, o funcionário já demonstra uma certa insatisfação e aí você já percebe que vai ter problema, tá? Se acaso você receber uma notificação da justiça, você pode propor um acordo extrajudicial, tá? Também. Mas eu falo, antes de você receber, tá, gente? Porque depois que você recebeu a notificação da justiça, já é judicial. Mas se você percebeu antes, você pode propor um acordo extrajudicial, que é bem utilizado. Quando ele é utilizado, por exemplo, você tá mal financeiramente, não vai conseguir pagar, por exemplo, a rescisão, alguma coisa assim, né? Tem alguma coisa ali que o funcionário está reivindicando também, então você pode propor um acordo extrajudicial, que aí você pega o seu advogado, ele pega o advogado dele e tal, e fazem uma conta, e aí chega ali num acordo, vocês assinam um termo e ali você vai pagando, tá? Muita gente utiliza isso, mas ele é pouco conhecido aqui no Brasil, tá? Mas depois que foi para a justiça, gente, já não tem mais o que ser feito, e também não tenha tanto medo assim, tá? Você vai chegar lá, vai ter que ler o processo, entender quais são as coisas que esse funcionário está pedindo, e aí você vai apresentar as suas contraprovas. Então, se você chegar lá de mão vazia, somente com a sua cara, é sinal que você é muito desorganizado e vai ficar muito vendido. Então, é importante que você tenha, que nem ele vai pedir hora extra. Ah, mas tá aqui, excelência, ó, a folha de ponto dele aqui assinado com a letra dele aqui, ó. Eu não fazia tanta hora extra assim como ele tá falando, não. Qual é o mês que ele tá falando que fez hora extra? Ah, tá aqui as folhas aqui, ó, dos meses aqui, tá? Ah, rescisão contratual dele, ele tá falando que não recebeu. Ah, ele não recebeu? Ah, tá bom, tá aqui o termo dele, ó.
de rescisão, que ele recebeu, tá aqui as vias do banco que eu depositei na conta, tá? Então, assim, seja organizado, porque daí você vai evitar algumas coisas, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem o vídeo. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, fiquem à vontade e eu espero que esse vídeo contribua. Um grande beijo para vocês, fiquem na paz e se precisarem de alguma coisa pode me chamar lá na rede social que eu faço questão de responder. Beijão, tchau, tchau!